aí, nerdolas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Di, trazendo mais um vídeo. Dessa vez falando sobre uma teoria envolvendo o Chopper, o nosso pequeno e fofinho Chopper, que agora tem uma teoria gigantesca envolvendo ele e os seus reais poderes. Mas eu queria deixar claro que esse vídeo vai ter spoilers do mangá de One Piece, mas que eu vou avisar na hora pra vocês se vocês quiserem pular. Mas agora, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Então, para vocês entenderem melhor essa teoria, temos que voltar lá para onde tudo começou, lá no começo de One Piece, durante o arco de Drum, onde nós conhecemos o pequeno Chopper. Na ilha de Drum, nós conhecemos a lenda do cogumelo que cura tudo, o cogumelo milagroso. Aí nós temos lá a história do Chopper tentando ir atrás, aí na verdade o que ele conta não é o cogumelo milagroso. Aí a gente simplesmente deduz também pela fala de alguns personagens que isso é apenas uma lenda, uma história da carochinha. Mas se a gente for pra prestar atenção, olhem bem a fruta do Chopper, a Hito-Hitonomia, a fruta do humano. Ela não tem um formato peculiar? Exatamente isso, gente. A fruta do Chopper tem o formato de um cogumelo. E será que isso é coincidência? Mas adivinha, com o Oda gênio nada é coincidência. Essa teoria diz que, na verdade, nós não conhecemos a real natureza da fruta do Chopper, em vários quesitos. Começando pela mais óbvia que, provavelmente a fruta, né, que na lenda é conhecida como cogumelo milagroso, dê ao Chopper o poder de curar. E isso acaba se interligando com algo que aconteceu recentemente no mangá. Agora eu vou falar um spoiler dos últimos capítulos que tivemos no mangá. Durante o arco de Elbaf, nós descobrimos que o Imu-sama tem o poder de demonizar as pessoas, ele transforma elas em demônios possuídos que saem atacando as pessoas. E o Chopper, ele simplesmente dá uma lapada em uma dessas pessoas, um tapa na cara, e a pessoa é exorcizada, a pessoa volta ao normal. E depois disso as pessoas começaram a criar a teoria de que realmente a fruta dele é uma fruta curativa, ele só não sabia ainda como usar. E ele pode ser uma arma decisiva contra Imu, já que ele consegue curar as pessoas da influência do Imu. E talvez até curar efeitos de outras frutas. Outra teoria diz o seguinte: nós sabemos que as frutas Zoan transformam humanos em animais. E quando eles se transformam por completo, eles se transformam realmente por completo, eles viram esses animais. Mas por que o Chopper não vira um humano por completo, ele vira tipo um homem das neves? Aí você pode falar, porque ele é um animal, então o efeito nele é diferente. Não. Já apareceram animais com frutas parecidas com a do Chopper, como por exemplo uma raposa que aparece lá em Wano, que a fruta dela transforma ela em um monge da cultura japonesa, e ele vira realmente um humano. Ele não vira um meio humano, meio monge ali, não, ele vira um humano completo. Então que o fruta que tem a fruta exclusivamente humano, não iria virar um humano. Aí existem algumas teorias sobre isso. Uma é de que o Chopper ele só vai se transformar completamente humano quando ele despertar a fruta dele. Aí ele vai ficar ainda mais poderoso e com a aparência mais de humano. E a outra diz que a fruta do Chopper, assim como a do Luffy, que mentiram falando que é a fruta da borracha, mentiram falando que a do Chopper é a fruta do humano. A fruta dele não é a fruta do humano, é uma outra fruta. E aí nós vamos para as teorias do que seria a fruta do Chopper. Mas antes da gente continuar, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube avisar você quando chegar conteúdo novo e deixa o gostei que vocês vão estar me ajudando demais. Beleza, galera? Então, bora continuar. Uma diz que a fruta Chopper seria a fruta modelo mítica Deus da Floresta. Por quê? Porque em algumas histórias, alguns mitos de outros países, o Deus da Floresta, ele geralmente é descrito como um servo meio humano ou com rosto humano e que em algumas versões tem poderes de cura. O que faria sentido com o Chopper, a única diferença é que ele é uma rena, mas faria essa conexão. A outra, ela envolve os Tanuks. O que são Tanuks? Deixa eu explicar. No folclore japonês, nós temos os yokais, que são aqueles monstros e criaturas que mostram em alguns animes. E um desses yokais é o Tanuki, que é um guaxinim, que tem a habilidade de mudar de forma. Ele consegue se transformar em qualquer coisa. Aí essa teoria diz que o fato do Chopper conseguir ter mais de uma forma, porque geralmente as pessoas que comem frutas tipo Zoan tem 3 formas. O Chopper tem um monte, e algumas inclusive baseadas em pessoas que ele viu, em algumas raças que ele viu no mundo de One Piece. E aí essa teoria diz de que a fruta do Chopper, na verdade, é a fruta do Tanuki. Por isso que ele consegue assumir várias formas diferentes, que inclusive você pode falar, mas é a Rumble Ball, no pós-Time Skip, ele não precisa mais da Rumble Ball, porque ele aprendeu a dominar esse poder. E, inclusive, faria sentido com a piadinha de que tem desde o início de One Piece de confundir o Chopper com um guaxinim. Aí ele sempre fala que não é um guaxinim, mas se na verdade ele for. A questão é que parece que o Oda ele está escondendo um grande segredo envolvendo o Chopper, com certeza é envolvendo a fruta dele e o fato dela aparecer com o cogumelo milagroso da ilha de Drum. Mas agora, o que pode envolver ele, nós não sabemos. Se ele vai virar mais humano, se não é a fruta do humano, é algum outro tipo, se ele tem um poder oculto que ele ainda não despertou, não tem como saber. Mas que ele está guardando algo grandioso pro Chopper, ele está. E coitadinho, o Chopper merece, porque ele é o que tem a menor recompensa, ele é praticamente uma pelúcia, um pet da tripulação. Ele
literalmente só cura as pessoas, mas ele não pode ajudar em outras coisas. Mas parece que depois dessa revelação, o Chopper ele pode ser decisivo no momento final de One Piece. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acham dessas teorias e qual vocês acham que faz sentido, ou se você mesmo tem alguma teoria envolvendo o real poder do Chopper. E compartilha esse vídeo para sua panelinha de amigos e eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Fui!